Iniciado. Iniciada também. Bom dia. Bom dia a todos. Vamos retomar a sessão do dia 20 de outubro, turno da manhã, 9 horas, turma 3401. Iremos retomar a nossa sessão de julgamento no item 36 da pauta, recorrente Itaútel Brasil Limitada. Relator o conselheiro Leonardo Agassawara. Passo a palavra. Presidente, é uma manifestação de conformidade que foi apresentada contra um despacho decisório que homologou parcialmente declarações de compensação da contribuinte, e eu trago aqui um resumo feito pelo próprio despacho decisório. Aqui nós estamos tratando de declarações de compensação de meio eletrônico, que foram baixadas para tratamento manual. Então nós temos aqui um montante de crédito de 250 mil. O contribuinte protocolou uma ação ordinária judicial em 1996, número tal, visando declaração da inconstitucionalidade dos decretos-leis 2445 e 2449 e a condenação da União. O crédito corresponderia à diferença dos pagamentos realizados na forma dos decretos pela semestralidade. Tem aqui um histórico realizado a respeito dos processos judiciais. Eu salto aqui, portanto, para o final. Então, mais à frente, a autoridade fiscal informa haver procedido aos cálculos dos créditos do PIS em conformidade com as decisões judiciais, tendo apurado um direito creditório no montante de R$80 mil, atualizado até 1/1 de 96, conforme planilha. Efetuado o confronto de crédito e débitos indicados nas declarações, apurou-se insuficiência do direito creditório para fazer frente ao total de débitos compensados. Notificada, a contribuinte apresentou manifestação de conformidade, alegando em síntese que ocorreu a homologação tácita em relação às declarações de compensações apresentadas de março de 2004 a março de 2005 pelo transcurso do prazo legal do artigo 74 da 10833, uma vez que a interessada apenas foi cientificada do teor do despacho decisório em 31 de março de 2010, e as compensações foram realizadas dentro do limite total de crédito que foi assegurado à requerente. A DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão e restou assim emendado. Passo a transcrição. Recorrente apresentou recurso voluntário em que argumentou a impossibilidade da Receita Federal revisar pedido de aproveitamento de crédito referente ao terceiro trimestre do ano de 2009, uma vez que o direito à constituição do crédito já se encontra atingido pela decadência. O relatório, passo ao voto, presidente, se me permitir. Então, o recurso atende aos requisitos formais, dele conheço, e não assiste razão à recorrente. As compensações não homologadas se vinculam a débitos incluídos em declarações de compensação transmitidas a partir de 5/10/2005, numerados nas folhas tais. Nesse cenário, é firme a jurisprudência dos tribunais superiores quanto à desnecessidade de constituição do débito tributário quando declarados pelo contribuinte em obrigações acessórias, principalmente em DCTF, razão pela qual não há de se falar em decadência no caso concreto. Trago aqui a súmula 436 do STJ. Entrega da declaração, reconhecendo o débito fiscal, constitui crédito tributário dispensado outra providência por parte do fisco. Além disso, a própria súmula 11 desse CARF afasta a prescrição intercorrente do contencioso administrativo e, por isso, eu conheço e nego o provimento ao recurso voluntário. Como voto, presidente? Alguém diverge? Qual dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso? Item 37 da pauta, DHB Indústria e Comércio, relatoria, conselheiro Leonardo. Presidente, esse é o DHB? DHB, item 37 esse que eu acabei de ler é o DHB. O processo 11.080.000.837/2010-11. Pô, cara, a gente falou tanto aqui Itaútel, ninguém abriu a boca pra falar em DHB. Mas é que eu vi o voto da Itaútel e o resultado era o mesmo, por isso que eu nem... o resultado, coincidentemente, é o mesmo. É que eu fui muito didático. Vamos retificar aqui, então... Me perdoe. Não, tudo bem, tranquilo, tô brincando só.
Então, o voto que acabou de ser proferido pelo conselheiro Leonardo se refere, fazendo uma retificação, ao item 37 da pauta, DHB, recorrente DHB Indústria e Comércio, em que o resultado foi que o acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Agora nós iremos prosseguir com o item 36, Italtel Brasil Limitado. Relatoria conselheiro Leonardo. Passo a palavra. Pois não, Italtel. Então, é uma manifestação de conformidade apresentada em 29/3/2012 em face da não homologação da compensação declarada por meio de PERDCOMP números tais nos termos do despacho decisório de 1/3/2012 emitido pela DERAT de São Paulo. A aludida DECOMP, transmitida eletronicamente em 11/9/2009, o contribuinte indicou um crédito de R$ 6.900, efetuado em 22/1/2009, para extinguir débitos de sua responsabilidade. Segundo o despacho decisório, cientificado em 15/3/2012, a compensação não foi homologada porque o crédito se encontrava integralmente alocado a um débito de COFINS no período de apuração de 12/2008. Na manifestação, o contribuinte discorre sobre os fatos e diz que, em dezembro de 2008, apurou um débito de COFINS de 418 mil. Para extingui-lo, efetuou o pagamento a maior no prazo legal. Salienta que a DCTF foi preenchida com erro e que foi retificada posteriormente em 23/3/2012, e transcreve jurisprudência do CARF nesse sentido. Juntou extratos de consulta ao Sistema de Controle de Arrecadação, DARF, DCTF, DACOM e PERDCOMP. A DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão assim emendado, faço a transcrição. Em virtude de crédito inexistente, a recorrente apresenta recurso voluntário reiterando as razões de inconformidade, o relatório. Passo ao voto então, presidente. O recurso atende aos requisitos formais, dele conheço. Existe aqui a divergência que se cinge a possibilidade de aproveitamento de crédito quando de retificação, algo que essa turma tem superado, desde que havendo juntada de provas determinantes para o atingimento da verdade material, né? Faço transcrição aqui de jurisprudência, faço transcrição do parecer normativo número 2 de 2015, mas neste caso não é possível se cogitar de diligência para suprir a insuficiência probatória ou para realizar a dilação da instrução incabível no processo administrativo fiscal. Logo, eu proponho a confirmação da decisão recorrida. Em virtude de carência probatória, eu voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário apresentado. É como voto, presidente. Alguém diverge? Acordo do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Eu já tinha lido Italtel na vez passada. Eu achei que eu tivesse lido o processo errado. Continuamos agora, item 39 da pauta. Continuamos com o conselheiro Leonardo, Hospicare, Comercial Limitada. Pois não. Hospicare. É uma manifestação de inconformidade, presidente, com o despacho decisório número tal, emitido em 3/1/2013, referente ao PERDCOMP número tal, declaração gerada pelo programa PERDCOMP, transmitida para compensar débitos discriminados no PERDCOMP com crédito de COFINS, no valor original de R$ 5.600. O despacho decisório localizou um ou mais pagamentos, mas integralmente alocados em outros débitos do contribuinte. Mesma situação, foi declarada, não foi homologada a compensação, cientificada, a empresa esclareceu o que segue, a DRJ entendeu pela improcedência da manifestação de conformidade e o recurso voluntário reiterou as razões. E é o mesmo caso também de retificação posterior, mas em que o contribuinte não apresenta provas do quanto alegado, portanto, eu proponho o mesmo resultado de conhecer e negar provimento ao recurso voluntário apresentado. É como voto, presidente. Alguém diverge? Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Item 40 da pauta, que horas são? 18h17. Item 40 da pauta, recorrente Citibank, relator conselheiro Leonardo. Passo a palavra. Pois não. Esse aqui é um pouco diferente já. Então,
É um recurso voluntário contra o acordo número tal de Ribeirão Preto, que decidiu por unanimidade de votos manter as glosas impostas no despacho decisório e excluir a multa constituída pelo auto de infração. É uma declaração de compensação de crédito de COFINS referente a pagamento efetuado indevidamente ou a maior no período de apuração de novembro de 2004, no valor de R$ 494 mil, transmitido no PER de compra número tal. TENF de São Paulo não homologou a compensação por meio de despacho decisório, uma vez que o pagamento teria sido integralmente utilizado para débito do contribuinte. Cientificada recorrente apresentou manifestação, houve uma dúvida quanto à data, que foi posteriormente esclarecida, e ela afirmou que ao apurar a base de cálculo da contribuição, deixou de deduzir despesas de captação que estão textualmente previstas na linha A do inciso 1 do parágrafo 6º do artigo 3º da Lei 9718, erroneamente contabilizadas na conta COSIF número tal, que se refere a outras despesas operacionais. Também teria alterado o ajuste MTM, o ajuste a valor de mercado dos títulos, em virtude de alteração do balancete da empresa, defendeu a aplicação dos princípios de legalidade, verdade material, citou jurisprudência e nas provas juntou documentos, juntou balancete, DIPJ, DCTF retificadoras, planilha simplificada de apuração do PIS e COFINS, demonstrativo contendo os ajustes da empresa de captação e do próprio ajuste de MTM. E concluiu para requerer o provimento de recurso com a homologação para solicitar a realização de diligências. A solicitação foi bastante específica. A DRJ decidiu pela improcedência nos termos do acórdão que eu transcrevo. O recorrente apresentou recurso voluntário reiterando as razões. O relatório, presidente, me permitiu passo ao voto, então. O recurso atende os requisitos formais e por isso dele conheço. Verifica-se que a divergência cinge-se a possibilidade de aproveitamento do crédito quanto à retificação de DCTF. Então, nesse caso, nós temos juntada de documentos, faço de novo a transcrição do parecer normativo e eu trouxe aqui, na verdade, presidente, uma proposta. Inicialmente eu achei que já tinha ocorrido uma diligência, baixada em diligência para verificação desses créditos. Minha proposta é para que a gente baixe em diligência para verificação da suficiência dos créditos, uma vez que a gente pode ultrapassar a questão da retificação da DCTF. Então, minha proposta é de diligência nesse caso, presidente. Só para entender, ele trouxe uma série de documentos na manifestação de conformidade, a DRJ julgou que era insuficiente isso, e agora em recurso voluntário ele apresentou o quê? Em recurso voluntário ele não trouxe novos documentos, na verdade são os mesmos documentos da impugnação que não foram sequer conhecidos na DRJ. Tem algum documento da escrituração contábil fiscal dele? É que ele tem as contas COSIF, né? Então, com isso, acho que já é suficiente. Né? É banco, né? É banco. Banco, tá. É um pouco mais tranquilo. Acorda os membros do colegiado. Aliás, acordam não. Resolve os membros do colegiado por unanimidade em converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Item 41 da pauta, recorrente à Associação São Vicente, relator conselheiro Leonardo. Passo a palavra. Pois não. Esse daqui são declarações de compensação, presidente, feitas em formulário de papel, apresentados em 2003, e declarações de compensação eletrônicas números tais, que compensam débitos de PIS com crédito de PIS recolhido nos moldes do Decretos-Lei 2445 e 2449 e MP 1212, oriundos de decisão prolatados nos autos de ação judicial. O crédito foi objeto de análise no processo administrativo número tal pela Dior Tiderati, que emitiu parecer conclusivo número tal e despachos decisórios números tais, concluindo que o TRF decidiu pela procedência da compensação dos valores. Segundo o despacho, o trânsito em julgado aconteceu em 2003
em virtude do 170A, que veda a compensação antes do trânsito julgado da decisão, que reconhece o direito ao aproveitamento do tributo, elas foram consideradas compensações não homologadas. A interessada foi cientificada em 21/5/2008, apresentou documento titulado Impugnação, alegando que segue: embora os débitos objetos das cartas cobrança sejam oriundos de declaração de compensação e também estejam informados em DCTF, a contribuição ao PIS não é devida pela impugnante em virtude da imunidade prevista no parágrafo 7º do artigo 195 da Constituição. Acrescenta que ajuizou a ação declaratória número tal, pleiteando o reconhecimento da imunidade, que a submete, encerra a impugnação alegando que, demonstrada a insubsistência e improcedência da cobrança, tendo em vista a inexistência de relação jurídica em face da decisão judicial, vez que cumpre também todas as exigências do artigo 14 do CTN, devem ser canceladas as exigências e determinando seu arquivamento. A DRJ não conheceu da manifestação de inconformidade apresentada. A recorrente apresentou recurso voluntário contra o não conhecimento e reiterou os fundamentos da inconformidade. Então, presidente, esse é meu relatório breve. Eu passo, portanto, ao voto e abordo a questão do conhecimento da matéria. Embora a recorrente conteste o procedimento de cobrança dos débitos, não há na peça recursal nenhuma insurgência em face do que foi decidido pela Delegacia de Julgamento, faltando-lhe o atributo essencial de recurso voluntário. É matéria completamente estranha aos autos. A competência do CARF se circunscreve ao julgamento de recursos de ofício voluntários, de decisão de primeira instância, bem como recurso de natureza especial, de sorte que tudo que escapa esse espectro de atribuições não deve ser apreciado por esse Conselho, incluindo toda a matéria não impugnada ou não recorrida. Eu falo a respeito do efeito devolutivo do recurso, somente pode dizer respeito àquilo que foi decidido pelo órgão ACO. Então, o entendimento acima se coaduna com o que tem decidido neste CARF, no sentido de não conhecer matéria estranha ao processo, que não tenha sido objeto de litígio no julgamento de primeira instância, como consta nas ementas que ora se transcreve e faço a transcrição. Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário. É como voto. Alguém fecha? Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso. Item 42 da pauta, Brookfield Energia Renovável. O último item com o conselheiro Leonardo. Pois não. Presidente, é outro caso de Perdicomp, em que o despacho da unidade foi denegatório em virtude de todos os créditos estarem alocados em outros débitos da própria contribuinte, em que se alega equívoco de DCTF. E no mesmo sentido dos outros casos que a gente julgou agora há pouco, nesse daqui o contribuinte também não se desincumbe do ônus probatório, mas não faz prova das suas alegações. Por isso, em virtude de carência probatória, eu conheço e nego o provimento ao recurso apresentado. É como voto. Som, presidente. Vocês ouviram eu perguntar se alguém diverge? Alguém diverge? Bom, então acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Deixo ao conselheiro Leonardo, agilizou aí, fez uma bateria aí de um monte de processo rapidinho, conciso. Fernanda, como é que é esse nova época, móveis e decorações? Tranquilo, são todos iguais, decompo carência probatória. Então podemos colocar em pauta ainda, né? Uhum. Vamos então, item 43 da pauta, recorrente nova época, móveis e decorações, relatoria da conselheira Fernanda Cotizias, passo a palavra. Então, vamos lá. Decompo de pagamento indevido de COFINS, despacho eletrônico não reconheceu o direito e não homologou a compensação por já ter identificado o pagamento relacionado ao DARF.
DRJ concluiu pela improcedência em razão de carência probatória. Resignada, a empresa apresentou recurso voluntário, enfatizando que a DCTF retificadora seria documento hábil a comprovar o crédito, de forma que caberia a fiscalização. Diante de dúvidas, baixar o processo em diligência de forma a oportunizar a instrução do processo ao longo do seu curso, sob pena ofensa do princípio da verdade material. E a título de prova, apresenta apenas uma tela do SPED com a consolidação das contribuições do período. O processo foi encaminhado ao CARF para mim, recusa tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão pelo qual merece ser conhecido. E aí a questão é que essa tela do SPED não é suficiente, o entendimento da turma é que DCTF retificadora não é documento suficiente para demonstrar a existência de crédito líquido e certo, e diante do ônus probatório ser da contribuinte nos casos de compensação, eu conheço o recurso e nego o provimento. E esse resultado, presidente, se aplica para os processos 43 a 46. É isso? É. Porque eles são todos iguais. Obrigado, conselheira. Alguém diverge? Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Nos termos da relatora, essa decisão se estenderá dos itens 44, essa decisão do item 43 se estenderá aos itens 44 até 46. Oswaldo, o que é que você me diz da Gram Motors? É muito rápido. Nós votamos na reunião passada por unanimidade. É só eu explicar para o Luiz Felipe do que a gente está tratando, tá? Posso começar? Claro, claro. É uma empresa que faz revenda de autopeças e que ela quer crédito de PIS e COFINS não cumulativo. A 10833 e a 10637 têm impedimento expresso sobre esse tema, mas a contribuinte defende que o artigo 17 da 11033 revogou essa proibição da 10637 e da 10833. O relatório, voto. O que eu estou decidindo é que, quando há proibição expressa, como no caso, se aplica o princípio da especialidade aqui e não pode, de jeito nenhum, conceder crédito, por expressa proibição legal, a concessão de crédito na revenda de autopeças. Ponto. Fim. Você pode manter um crédito que sequer foi gerado. É como voto, presidente. Realmente foi bem rápido. Você até me pegou desprevenido. É que nós votamos na reunião passada e foi por unanimidade de votos, assim. Então, por isso que é só explicar para o Luiz Felipe mesmo, ele deve ter decidido isso trocentas mil vezes na vida dele. Alguém diverge? Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Esse resultado, conselheiro Oswaldo, esse resultado do item 47, então, ele é aplicável aos itens 48 até 51. Ok. Bom, então, encerramos, né? Aí vamos ver o que é que a gente tem amanhã. Acho que de repente a gente consegue ou pela manhã ou pela tarde. Encerrar a gravação. Vamos encerrar? Leonardo, pode encerrar também aí?